Mas aqui é o seguinte, nós temos aqui, o bicho pega, a gente quebra o pau, discute democraticamente, mas o compromisso é com o conteúdo e com a técnica. Nós estamos aqui com o professor de Relações Internacionais, Lucas Ramos, que também acompanhou o debate, e eu quero saber qual a sua impressão, quais são os efeitos, os possíveis desdobramentos a partir desse primeiro debate. Professor Lucas Ramos. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui, primeira vez que eu estou aqui na Jovem Pan. Gostaria muito de enaltecer a palavra que o Fernando disse antes, de que nos Estados Unidos, sempre que a gente vai fazer alguma análise política, a gente precisa levar em conta que o sistema eleitoral de lá é muito diferente. Ou seja, não é a maioria dos cidadãos americanos que decidem quem vai ser o presidente eleito, e sim a maior parte dos colégios eleitorados do país. Visto isto, a pesquisa que foi apresentada aqui, ela diz para a gente que uma amostra muito pequena dos eleitores foi colocada, são 600 pessoas. Diante a isso, dessas 600 pessoas, a maior parte delas acha que a Kamala venceu as eleições. E, de fato, dentro do debate, a Kamala pareceu ser muito mais segura e, apesar de ter falado menos que o Trump em todo o debate, ela conseguiu dizer mais do que ele sobre o próprio adversário. Isso faz com que a Kamala tenha, assim, dito mais para o eleitor e feito, com certeza, uma virada. Me parece também que os democratas fizeram uma jogada correta, né? Eles fizeram essa troca do Biden pela Kamala no momento correto. Esse fato novo na eleição traz muita força para os democratas. Muito bem. Olha, a questão é a seguinte, a verdade é que o jogo está começando. Foi um primeiro debate, um debate numa rede, né, Guilherme Mendes, hostil aos republicanos, um mediador completamente parcial, protegendo a Kamala Harris, atrapalhando, sobretudo, o Donald Trump. Então, e outra coisa, ouvir o eleitor nos Estados Unidos inteiro não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber o seguinte, esse seu sorriso é com o resultado da pesquisa, essa sua esperança de que a esquerda continue governando os Estados Unidos e deixando o mundo nesse caos que se encontra? Ou você acha que deve entrar o Donald Trump e reduzir o déficit fiscal e a dívida externa dos Estados Unidos, que já monta a 35 trilhões de dólares? Guilherme Mendes, hoje, Guilherme Sorriso. Capês, estou sorrindo. Boa tarde, meus amigos, vocês da audiência. Primeiro, pelo motivo de dar os parabéns a 3 pessoas especiais aqui, a doutora Valéria Capês, Clara Tavares Mendes, o nosso querido Guilherme que está aqui, que são espectadores assíduos e merecem todo o nosso carinho nessa data especial. Já começou fazendo média. Não é por causa disso que eu vou aliviar, não, viu? Tá certo? Já ligou lá para minha mulher fazendo média? Tá vendo? Pode falar. Bom, agora respondendo a sua pergunta, Capês, eu não acho que o clima tenha sido hostil. Hostil foi sempre a postura do presidente Donald Trump, que estava acostumado a falar bobagem sem ser contraposto. Na hora em que ele falou a questão dos pets, aquilo ali era um absurdo. Tinha que entrar no intervalo e parar o debate, porque não tem cabimento uma coisa dessa. E, de fato, o mediador fez o que se espera de uma rede de TV séria, restabelecer a verdade. Um debate tem que ser feito em determinadas bases, não é? Uma delas não é a base da mentira. A verdade tem que prevalecer. E aí cada um defende seu ponto de vista e tal. Agora, colocar uma atrocidade, um absurdo desse, como a morte de pets, não é? A utilização de pets como alimento pelos imigrantes, ainda mais falando à frente de uma candidata que tem origem imigrante, num país em que grande parte da população é de origem estrangeira, não é de origem americana, pelo menos nas suas 2, 3 gerações antecessoras, é de fato um desrespeito e foi um erro fatal. Mas o Trump seguiu naquela linha dele, saiu ao final dizendo que foi o melhor debate que ele fez na vida e, enfim, também disse que não vai aceitar o resultado. Aquele estilo dele, né? Espalhafatoso. Imagino que o eleitorado dele deva ter saído feliz, mas, de fato, o desempenho dele, comparado ao último debate, quando ele enfrentou o Joe Biden, já bastante prejudicado do ponto de vista da sua saúde, foi muito diferente. Ele ali viu uma candidata tranquila, firme, com poucas inserções e inserções certeiras, e a pesquisa mostra o que, de fato, o eleitorado percebeu, que ali naquele fórum Trump tomou um pau.
Muito bem. Essa visão, de fato, pode ser que a Câmara tenha ido. Eu acho que o Trump cometeu um equívoco, né? Ao dizer que estão comendo pets, está confundindo os Estados Unidos com a Venezuela. O único, talvez, erro que ele tenha cometido, né? Mas lá no cachorro-quente é levado ao pé da letra. Muito bem. Eu queria ouvir você, meu querido Tomé Abduch, excelente político, empresário, grande debatedor. Gostaria de ouvir a sua opinião. Uma honra tê-lo aqui no nosso programa, que venha mais vezes, viu? Obrigado, Capês. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. Eu estou aqui só dando risada, vendo nosso amigo Guilherme falar aqui como eles fantasiam a vida, né? Uma pesquisa feita num país onde nós temos 333 milhões de habitantes, que foi feita com 600 pessoas, dá a vitória para Kamala Harris. Né? Num país onde a gente sabe que a grande maioria dos jornalistas vem da base da esquerda. Nós vamos falar um pouquinho da questão econômica dos Estados Unidos. Nós temos uma dívida externa gigantesca, um déficit fiscal que está crescendo cada vez mais, um país descontrolado em relação ao que gasta e o que arrecada. Eu tenho ido muito aos Estados Unidos e eu tenho percebido ao longo dos anos a mudança que está tendo nos Estados Unidos. Eu estive há pouco tempo atrás, tanto na região da Califórnia, eu estive na Flórida, estive em outros estados e assim, é claro o que está acontecendo naquele país. A gente vê pessoas andando nas ruas, a gente vê locais onde há uso de drogas de maneira totalmente descontrolada. A gente vê assaltos acontecendo. Eu agora, há poucos meses atrás, estava em Miami e andando num outlet, eu olhava para o lado e eu via os carros parados com os vidros estourados. Está tendo um roubo de relógios que nunca aconteceu. Por que está acontecendo isso, caríssimo Guilherme? Por conta da imigração totalmente descontrolada. As pessoas estão entrando naquele país de maneira descontrolada e eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Vão para as periferias. Indo para as periferias e não tendo condição de manter suas famílias, você começa a ter uma convulsão social extremamente significativa. E aí como fazer? O que o presidente Donald Trump tentou passar nessa mensagem é que essas pessoas estão em situação delicada. Você não pode abrir a fronteira de um país sem que você tenha um mínimo de estrutura necessária para poder receber essas pessoas. E vocês da esquerda se calam em relação a isso. É bonitinho dizer, estamos recebendo os imigrantes. Mas quem é que vai cuidar desses imigrantes? Quem é que vai arrumar emprego para esses imigrantes? E aí tem uma outra questão que a gente vê acontecendo na Europa. A Europa, por exemplo, está entrando num momento muito delicado. Eles receberam pessoas de culturas muito diferentes ao longo dos últimos anos e a cultura da Europa está mudando. Eu vou dar um exemplo. Os meus pais vieram para o Brasil como imigrantes. Eu tenho um pai sírio e tenho uma mãe italiana. Eles foram acolhidos por esse país, da mesma maneira que você comentou, que a Kamala foi acolhida nos Estados Unidos. Só que eram outras épocas. Essas pessoas chegavam aqui para trabalhar, para se empenhar, com oportunidades num país que estava se desenvolvendo e que dava para eles o caminho para o desenvolvimento. Hoje o mundo mudou demais. Então vocês têm uma historinha que é contada que ninguém mais acredita. A Kamala Harris é uma progressista. E vejam o que está acontecendo nos países progressistas. Você tem que ter pulso firme com a economia. Você tem que ter um caminho para que você possa ter um desenvolvimento econômico sustentável que gere empregos e que acolha as pessoas. Vejam o que está acontecendo na Califórnia. Como que nós podemos ter um país como os Estados Unidos, onde uma pessoa pode entrar dentro de um mercado ou de alguma loja e retirar de lá R$900 em mercadorias para dizer que é para consumo pessoal por conta da pobreza. Outra coisa muito importante, nós temos uma crise internacional acontecendo que sempre quem equilibrou tudo isso foram os Estados Unidos. E nesse momento agora, quando a gente vê o que aconteceu lá no Iraque, lá atrás, aquela retirada de tropas do Iraque, que foi um grande absurdo, deixando bilhões e bilhões de equipamento, não entendendo um conflito que acontece lá há milhares de anos entre sunitas e xiitas, e que está ocasionando agora um Irã fortalecido, que está financiando aquela guerra, e a gente vê um país ou parte de um país batendo palmas para o que está acontecendo para um grupo terrorista, coisa que a Kamala Harris aprova. Então, ou seja, a inversão de valores está tomando conta dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos. É muito parecido, Capês, com o que está acontecendo lá. E se aquele povo lá não abrir os olhos e colocar alguém com um pulso firme, que faça aquela economia crescer, que defenda os interesses da população que lá habita, a gente vai ter um mundo com um caminho muito complicado nos próximos anos. Exatamente. É estranho que você vê, sobretudo na direita, na Europa, o discurso da esquerda progressista. Precisamos tratar melhor nossos imigrantes. E qual é o discurso da direita? Na França, nós temos que parar de explorar esses países africanos
em que a França draga todos os recursos e as riquezas desses países, tornando os povos ali miseráveis e forçando-os a tentar atravessar em botes salva-vidas o mar Mediterrâneo para tentar ganhar a vida. O foco está um pouquinho diferente, você colocou muito bem. As narrativas realmente acabam se esvaindo diante da realidade. Henrique Kriegner, mas veja bem, aqui o Guilherme Mendes fez uma colocação, ele está amparado por uma pesquisa feita, divulgada pela ABC, uma grande rede de televisão, dizendo que a Kamala Harris ganhou o debate. E, de fato, o Trump foi infeliz ao fazer esse comentário racista que ele fez. Acho que, a meu ver, pegou muito mal para ele. Espero que ele seja orientado a mudar o seu discurso. Mas o Guilherme Mendes tem uma certa razão em colocar isso. Como você vê a caminhada para essa eleição até novembro? Eleição não dá para cometer muitos riscos, né? Como uma Fórmula 1 andando em alta velocidade. Derrapou, sai da pista. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os meus colegas aqui da bancada e todos que nos acompanham hoje também. É interessante esse ponto porque muitos especialistas e que vão acompanhando esse cenário já estão considerando esse como o último debate presidencial da corrida eleitoral, justamente porque ainda não tem a confirmação por parte de Trump e de Kamala também de que haverá participação garantida nos outros debates que foram agendados, propostos, na verdade, pelas emissoras. Esse é um ponto interessante. Quem sabe esse vai ser o último. Vale a pena lembrar também que a própria candidata Kamala até agora não deu coletivas de imprensa, não teve reuniões com a imprensa. Então é interessante a gente ver o contraponto entre o discurso e a realidade. No discurso em favor da democracia, do processo democrático, na realidade é avesso à imprensa, avesso a jornalistas, porque sabe muito bem que não vai sustentar os seus argumentos e que os números do governo Biden, do qual ela faz parte até o pescoço, não tem como negar, são assustadores. A população americana já está dando sinais nesse sentido. Agora eu quero só comentar esse ponto também do escândalo da fala do presidente Trump na questão dos pets. Tudo bem, não foram encontradas ali, como o jornalista disse, relatórios oficiais falando sobre a veracidade desse exemplo. Então, quem sabe o presidente Trump deveria ter falado sobre os casos de estupro, sobre os casos de assassinato, sobre os casos de invasão de casas que foram cometidos pelos imigrantes que entraram recentemente através da fronteira. Em nenhum momento o presidente Trump ele trouxe ali uma conotação de que imigrantes são criminosos. Ele não disse isso. Se opondo a toda uma camada. O que ele disse é que pela negligência do governo Biden, a fronteira está aberta e aí então entra todo tipo de gente. Vai entrar gente boa que quer trabalhar, vai entrar gente boa que não sabe muito bem o que está acontecendo ali e vai entrar gente da pior qualidade que está fugindo da justiça dos seus próprios países. Esse é o maior perigo. Nós permitimos isso acontecendo nessa narrativa, né, quando a gente fala sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e que se assemelha muito ao que acontece também nas fronteiras brasileiras. Não dá nem para a gente querer dar uma lição por ali. Mas esse é o ponto. Então, quem sabe, o presidente Trump poderia ter, inclusive, citado o caso das cidades ali no estado do Colorado que tem enfrentado as gangues venezuelanas. Nós estamos falando de verdadeiras gangues venezuelanas que cruzaram as fronteiras e que estão ocupando casas que eram desocupadas e casas também de veraneio, né? E estão fazendo ali os seus laboratórios de drogas e estão estabelecendo os seus escritórios. Então, é muito mais sério. Tá bom, vamos ficar chocado aqui com os pets? Tá bom, então vamos trazer os outros. Foi vergonhoso esse debate porque justamente a gente viu ali 3 contra 1. Era a Kamala, os jornalistas, contra o presidente Trump. Ninguém corrigiu a Kamala. A Kamala trouxe fake news seríssimas quando ela falou sobre o nível de desemprego no governo Trump, que ela disse que foi o maior desde a Grande Depressão. Foi durante a pandemia. Logo depois, quando o presidente Trump saiu, o nível de desemprego nos Estados Unidos estava ali em torno de 3,5%, que é o mesmo do governo Biden nos dias de hoje. Então, você tem ali uma série de conflitos que não foram apontados pelos fact-checkers aí, os verificadores de fatos, que não fizeram um trabalho parcial como se era de esperar.